Gente, nós enfrentamos assim, finalizando um ano, né? E talvez hoje você esteja passando uma luta difícil, uma tribulação, ansioso, preocupado com o que vai ser o amanhã. Que diremos, pois, à vista de tantas estas coisas? O que nós vamos falar de tanta coisa que tem acontecido, à vista de tudo isso? Que diremos, pois? Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu posso falar para você? Pastor, estou passando uma luta, no casamento, estou passando uma tribulação emocional, relacional, financeira, não entendi meu propósito, meu chamado, estou perdido. O que eu posso dizer para você? Parece que não vai dar, parece que o caminho não se abre, parece que a porta não abre, que as coisas não acontecem. O que eu posso falar para você? Paulo está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem vai ser contra? E ele está dizendo no 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Ele está falando, gente, Deus não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou. Porque ele fez isso, ele está dizendo, como não nos dará com ele graciosamente todas as demais coisas? Se ele teve a condição, a capacidade, do que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão extraordinária, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus teve condição e capacidade de entregar o seu único filho para morrer na cruz por nós, ele está falando, puxa vida, você acha que ele não vai atender uma oração? Você acha que ele não está olhando por você, pela sua vida, pela sua casa, pelas suas condições hoje? Por mais adversas que sejam. Eu quero te dizer uma coisa também, se nós enfrentamos condições adversas na nossa vida, não significa que Deus não está conosco. Eu sou pai, meus filhos passam situações difíceis, enfrentam problemas. E mesmo eles enfrentando problemas, eu não deixo de ser pai deles, eu não deixo de ajudá-los, eu não deixo de estar do lado deles, mesmo passando problema. Deus é a mesma coisa. Então, não limite a sua vida, né? Só num momento bom. Nossa, tá bom, tá bênção, Deus está comigo. Tá difícil, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não ouve minha oração, parece que as coisas não fluem. Não é assim que funciona. Ele continua comigo e continua com você, mesmo no momento da dificuldade. Mesmo no momento da dificuldade. Então, ele vela por nós, ele olha por cada um de nós. Ele olha por cada um de nós, ele olha para os seus filhos, ele olha por você, ele olha para mim. Quem fará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O que intercede por nós, gente? Quem é intercessor não é Maria, não é Pedro, não é João. Quem é intercessor é Jesus. Está falando assim, ó, ele também intercede por nós. Ele também está numa posição diante do Pai por nós, Cristo Jesus. Aquele que vela por nós, aquele que cuida da gente, ele está numa posição diante do Pai por nós. Nós temos alguém por nós. Nós temos alguém pela gente. Quantas crateras emocionais há no coração das crianças quando os pais não participam das suas atividades escolares, por exemplo, quando os pais não são ativos na vida da criança, gera uma lacuna emocional, um rompimento emocional grande na vida da criança. Porque qual é o desejo da criança numa formatura, só no final de ano da formatura? É que ela veja o pai vibrando com ela, é que ela veja a mãe vibrando com ela, e muitos pais não participam, aquilo gera um buraco na vida da criança. Quando a criança percebe que o pai está ali, que a mãe está ali, que está vibrando com a formatura, que está vibrando com aquele momento, ela, cara, alguém é por mim. E ela sente segurança. Então, Paulo está falando, olha, ele intercede por nós, ele está diante do Pai por nós, Cristo é por você.
Jesus é por você, Jesus é pela sua família, Jesus é pelo seu casamento, pela sua condição hoje. Ele intercede por você diante do Pai. E aí ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Aí aqui envolve relacionamento, um encontro com Cristo. Gente, não é religião, eu falo direto, não é religião, é ter um encontro com uma pessoa, um encontro com Jesus Cristo. É ter um encontro com o autor da fé, é passar pelo novo nascimento. Nicodemos, né, tá ali conversando com Jesus e Jesus fala para ele: se você não nascer de novo, não dá certo, Nicodemos. Nicodemos era um homem estudado, um mestre da lei. Aí Nicodemos não entendeu o que Jesus falou e falou: mas como eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: não, meu querido, você não está entendendo. O que nasce da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Precisa ter um encontro, precisa ter uma entrega para Cristo, para que o Espírito Santo venha morar na pessoa e transformar o coração dela. E aí, quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? E ele pergunta: a tribulação? Muitas pessoas abandonam o Senhor na tribulação. Passei luta, nossa, não quero servir a Deus, não pensei que servir a Deus era bênção, a dificuldade que eu estou passando. Estava lendo hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão dá uma lista, uma lição. Ele conta a história desde lá do Antigo Testamento, da criação, até Cristo. E depois de terminar, ele dá uma palavra ali. O pessoal fica com raiva de Estevão, que foi o primeiro mártir, ou seja, a primeira pessoa que morreu por Cristo. E eles então arrastam Estevão, apedrejam Estevão. E o cara, sendo apedrejado, ele olha para o céu, vê o Jesus, né, à direita de Deus Pai, os céus abertos, aquela coisa maravilhosa. Ele morre apedrejado por causa do amor de Deus. E ele era um homem cheio do Espírito Santo, e a palavra diz que ele realizava muitas maravilhas, ou seja, era um cara que estava fazendo o bem, a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, e foi apedrejado. Mas isso não o separou do amor de Cristo, porque ele tinha um relacionamento, um encontro com Deus. O que pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia. Talvez você está aí angustiado, triste, passando uma luta, uma dificuldade, e parece nesse momento de angústia que Deus esqueceu de você. Parece no momento de angústia que tudo está contra você, mas o mundo não está contra você. E muito menos Deus esqueceu de você. Pode a angústia nos separar do amor de Cristo? A perseguição, conforme Estevão foi, e nós aqui não sofremos a perseguição, a fome. Ele vai em situações extremas, que inclusive o próprio apóstolo Paulo viveu, a nudez, o perigo de ser preso, perigo, né, de ser morto, ou a espada, né? Muitas pessoas aqui, quando Paulo escreve, né, perseguição, o cara pregando, o cara curando, e gente perseguindo Paulo também. Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas ele fala: olha, na tribulação, na angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, dor, tristeza, perda, portas fechadas, orações que não são respondidas, momentos que nós queremos que elas sejam respondidas, dores que muitas vezes perduram na nossa vida, tristezas profundas, dificuldades no casamento, dificuldade com os filhos, dificuldade no trabalho, dificuldade de encontrar o seu propósito, dificuldade de se enxergar como alguém especial, capaz e que foi criado à imagem e semelhança de Deus, dores, enfim, tudo que você pode imaginar. Versículo 37. Em todas estas coisas, tudo que eu falei, tudo aqui, ó, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, dor, rejeição, tristeza, abandono. Em tudo. Choro,
dificuldades, em tudo isso. Ele está falando, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. O que é uma pessoa mais do que vencedora? É como se o cara entrasse no ringue para lutar com a mão levantada. Não, mas como assim um lutador entra? É porque ele é mais do que vencedor. Não, mas como que o cara entrou aqui? Não, ele já é mais do que vencedor, porque Jesus já levantou a mão dele, ele é mais do que vencedor. Ele é vencedor? Não, ele é mais. Ele é mais do que vencedor. Pois estou convencido, Paulo dizendo, que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é possível por causa de um relacionamento. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos orienta, que nos leva. Então, depositamos hoje toda a nossa confiança, toda a nossa credibilidade, tudo, nossa vida, nas mãos dele. Tudo nas mãos daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que está operando em nós. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz, olha gente, vou ler aqui. Isaías capítulo 64. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que trabalha para aquele que nele espera. Então Deus trabalha por nós. Deus trabalha para nós. Deus trabalha em nós. Deus te abençoe. Que haja vitória. Que haja bênção sobre você, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja contigo. Beleza, queridão?